Vamos falar um pouquinho sobre o ADS 1800 que a gente possui aqui no IFSC. Então, primeiro vamos falar da parte documental. Então, a gente tem alguns manuais aqui físicos, né? Esses aqui também existem disponíveis no site da fabricante, que a gente consegue achar. Então, primeiro, vamos falar sobre o manual aqui do ADS 1800, que é o software que a gente tem, software não, o aparelho que a gente tem. Então aqui tem algumas questões operacionais, enfim, é o manual do equipamento. Também tem os primeiros passos aqui de maneira reduzida, né, resumida, desculpa. Esse aqui reduzida e esse não, né? Então também tem algumas informações especiais aqui nesse primeiro passo também pode ser. No manual é mais completo, né? Aqui é uma parte mais simples. A gente tem também alguma questão de operação sincronizada entre o ADS 1800 e o HBM Quantum, né, que é o sistema de aquisição da HBM. A gente nunca utilizou porque a gente não tem o HBM, mas se comprar um HBM no futuro, consegue sincronizar os dois equipamentos e fazer medições com mais número de canais. Também na questão física a gente tem um procedimento para colagem dos extensômetros. Esses procedimentos também tem na versão digital, então para ajudar, né, a pessoa que não tem prática a colar o extensômetro. Tem a parte de instalação, zeramento e testes do acelerômetro mecânico que a gente tem aqui. Na verdade, agora esqueci o nome. Né? É um triaxial que a gente tem da própria fabricante, da Lynx. E aí tem um procedimento aqui para zeramento e verificação dos eixos, né? Se o eixo tá correto, então... Configuração XYZ, configuração, né? XYZ, tem a imagem aqui mostrando os fios, né? Como é que faz. Aqui mostra o local que no cabo tem o que é cada fio de cores. Um é o eixo X, o Y, o Z, outro é a excitação e o outro é o terra. E aí tem que colocar no sistema para fazer a conexão. Esse aqui não precisa mostrar. E esse aqui é o manual aí do Aquedados, que é o software que vem junto com o ADS 1800, que é o equipamento. E esse software, a gente utiliza ele, a gente pode utilizar ele a qualquer momento, né? Ele faz a conexão com o ADS 1800, mas especialmente quando a gente tem uma alta taxa de amostragem, acima de 1000 Hz, a gente tem que utilizar exclusivamente esse software para aquisição de dados. Além disso, a gente tem o AQD Análises, que é uma ferramenta também da empresa para fazer análises. Então, a parte de FFT, algumas outras análises em tempo real tu pode fazer utilizando o AQD Análises, que a gente não usa regularmente. O que a gente faz? Como a gente trabalha com taxas de amostragem menor do que 1000 Hz, geralmente a gente usa o próprio ADS Assistente, que é o software do próprio equipamento do ADS 1800, para fazer a aquisição de dados. Ele grava um arquivo .rec. Esse arquivo é convertido num CSV, né, que é aquele arquivo separados por vírgulas e pontos lá. Depois abre no Excel e aí no Excel processa da maneira que tu quiser. Então, pessoal, a gente vai mostrar agora como é que é feita a conexão então, do ADS, né, do equipamento de aquisição de dados, com o computador, energia e com sensores. Então, aqui ó, a gente tem na parte de trás do equipamento, pode vir aqui, na parte de trás do equipamento, a gente tem essa entrada aqui, que é a entrada onde a gente coloca a energia, né? Então, aqui tem uma fontezinha que está conectado lá embaixo na energia. Outro é esse cabo Ethernet que está conectado, então, na saída Ethernet do computador, né? Então, o notebook está conectado na energia também. Depois, a gente tem a parte do sensor. O sensor ele é aí na frente do equipamento. Então aqui nós temos 8 canais. Canal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Os de baixo são do 4 ao 8. E aqui tem outros 2 canais para sensores digitais. Então esse sistema ele tem 8 canais que podem ser utilizados simultaneamente. Então tu pode conectar, por exemplo, 8 termopares nele. A taxa de aquisição de dados é no máximo 24.000 Hz, então tem uma taxa boa de amostragem. E aqui a gente conectou 2 sensores para mostrar o funcionamento, tanto do equipamento aqui, conexões e o próprio software.
Então, esse aqui, primeiro, é um termopar. O termopar está conectado no canal 1. A gente tem, então, a configuração do termopar. Essa aqui, uma termopar diferencial. Então, um fio do termopar vai estar no positivo e outro fio no negativo. Tá? Então, a gente coloca no positivo e no negativo. Caso o termopar, quando a gente coloque numa superfície aquecida, ele diminua a temperatura, tem que inverter o fio porque está virado. Tá? Então não tem como a gente saber se está certo ou está errado, sem fazer esse teste. O outro aqui, aí a gente tem uma ligação a 3 fios de 1/4 de ponte, que está aqui também no guia resumido, né, de conexões e sensores. Então aqui conexão, a gente tem o string gauge, que a gente vai mostrar ali no dispositivo. Sai 3 fios, um vai na excitação, que é o E, outro vai no positivo, outro vai no negativo, não vai nada no negativo, e outro no ground, no terra. Então é importante mostrar também, que eu não falei antes, que aqui a gente tem, cada canal tem 4 entradas. A primeira entrada é o excitação, o segundo é o positivo, o terceiro é o negativo, e esse símbolozinho aqui é o terra, o ground. Então, dependendo da configuração do sensor que a gente está trabalhando aqui, aí a gente vai ter que ver como a gente vai fazer essa conexão. Então a gente tem vários sensores que ele é capaz de medir, né? Então esse guia aqui é muito importante para fazer essa conexão. Como eu falei para vocês, então aqui está o termopar, né? E aqui, ó, tá o string gauge, tá? O string gauge, então, esse aqui é um string gauge que está num dispositivo de flexão. Ele, então, é um string gauge só, é 1/4 de ponte. Tem as conexões aqui e vai para o sistema. Então, está o canal 1 e 4 conectado no aparelho. Agora, a gente vai ver, então, como faz a configuração do software no computador. Então, quando a gente abre o Linksnet, eu vou abrir aqui, é importante a gente colocar como administrador, mas aqui eu vou abrir sem o administrador. Conecta esse Linksnet. Aqui vai ter vários aparelhos, se tiver vários aparelhos conectados, no nosso caso a gente só tem um, então vai ser um duplo clique em cima desse ADS 1800 aqui. Aí vai abrir o programa. Abrindo o programa vai aparecer a parte inicial do ADS Assistente, que é esse software que faz, então, o gerenciamento, né, do ADS 1800. Então, nessa primeira página aqui são informações do equipamento, tem algumas opções aqui. Geralmente, para fazer essas medições, a gente não modifica nada, né? Depois tem a segunda aba, digamos assim, que é de relógio e sincronismo. Também a gente não modifica nada, a gente só tem um equipamento conectado, não precisa uma sincronização. Depois tem a parte de gravação interna, essa é uma parte bem importante. A gente pode iniciar a gravação por aqui e também gerenciar os arquivos de gravação, converter os arquivos de gravação. Tá? Vou falar depois, vou falar primeiro da configuração de canais. Depois que a gente fizer uma mediçãozinha aqui com o termopar, a gente volta nessa parte. A parte de configuração dos canais, então, é a janela onde a gente configura os canais. Aqui, então, primeiro ponto é verificar que a gente tem várias informações aqui, são dos 8 canais. Cada canal a gente pode colocar um sensor diferente. A gente tem essa parte, essa bolinha vermelha aqui, a gente habilita ou desabilita a gravação, ou seja, quando a gente iniciar a gravação, ele vai gravar o canal 1 e 4 nesse momento. Depois, né, quando a gente tiver o arquivo lá, um Excel, só vai aparecer 2 colunas, cada uma referente a um canal. Aqui em lista de sensores, se a gente clicando aqui em lista de sensores, abre a lista de sensores básicos aqui, sensores que podem ser adicionados nesse equipamento. Então, o primeiro é o termopar. A gente está no canal 1, como a gente mostrou no vídeo anterior, com o termopar. Então, se a gente clicar aqui em termopar e arrastar ele e largar em cima do canal 1, a gente vai configurar esse canal 1 sendo um termopar. Então é importante saber o tipo do termopar e dar um OK. Como já estava configurado antes, não mexeu em nada ali porque é o mesmo sensor que a gente está configurando.
O canal 4, a gente está com o extensômetro que estava no dispositivo ali de deflexão. Então, a gente vai vir aqui, string gauge 1/4 de ponte, e vai puxar e largar também no string gauge uniaxial. Tá? O string gauge mostra mais configurações, né? Por exemplo, resistência do sensor, é uma característica do sensor, do string gauge. Gauge factor, né? Fator gauge, também é uma característica do sensor. Geralmente nossos aqui, né, do IFSC, são 350 ohms e o gauge factor é 2.11 ohms. Resistência do fio, a gente não tem essa informação, então a gente não coloca. E a deformação máxima esperada de 0 a 500. Né? Essa caixinha aqui de fazer o balanceamento automático também pode estar habilitada. Então damos um OK. E no canal 4 vai aparecer essa questão de testar pontes e tal. Damos um OK. No canal 4 vai ser zerado aqui, né? Vai chegar em 0 o string gauge, ou muito próximo disso. Beleza. Outro ponto importante é a frequência da amostragem. Frequência da amostragem, então, se dá aqui nessa parte de baixo. Aqui a gente tem, então, quantas medições por segundo a gente quer fazer. Então, até 1000 Hz, o próprio sistema que a gente está mexendo aqui, né, o software ADS Assistant, consegue medir. Acima de 1000 Hz, até 24.000 Hz, que é o teto do equipamento, aí é só com o Aquedados, que é o software complementar. Que tem aí um vídeo também no YouTube de como fazer essa configuração. Até 200 Hz é só uma gravação interna com canais externos, que não é o caso nosso aqui, mas pode ser utilizado. Então, geralmente, mas em outras opções a gente pode usar o Aquedados, a gente usa esse próprio software aqui para fazer essa medição. Então, eu vou colocar aqui 400 Hz de medição. Então, observem, quando a gente colocou 400 Hz, nessa tela da direita aqui, já aparece uma oscilação bem maior, né? Então a gente está fazendo 400 medições por segundo. Quando eu baixo a frequência da amostragem do canal 4 aqui para 25 Hz, observo que tem pouquíssima variação, né? Então é a relação aí de ruído, enfim, frequência da amostragem. Vou voltar para 500 Hz aqui. Então agora a gente está em 500 Hz. Nesse lado direito aqui tem algumas coisas importantes, como tipo de entrada, escala de entrada, a voltagem, a excitação, né, de quanto que a gente está fazendo. Então isso é importante lá no guia resumido de sensores, que é onde tem essas informações, né. Aqui a gente pode colocar o nome, então uniaxial, né, a unidade, as escalas de engenharia, a gente pode mexer em alguma coisa aqui. Se a gente clicar no canal 1 aqui, ó, no termopar, a gente vai ter também essas opções, né, para fazer. E aí, basicamente, a partir disso, né, tem muitas outras configurações, mas a gente está falando aqui nesse vídeo as mais básicas. A gente pode iniciar a gravação. Para iniciar a gravação, a gente tem que clicar aqui embaixo em iniciar a gravação. Nesse momento, a gente coloca, então, o nome desse arquivo que vai ser gravado. Então, capacitação 2, que é o nosso arquivo. E aí nós vamos dar um OK. Nesse momento, nós vamos aqui colocar o extensômetro. A gente vai fazer uma força aqui no dispositivo, né, de deflexão, e vai colocar o termopar numa água um pouco mais fria e uma água um pouco mais quente. Então está gravando agora, e aí então a gente está fazendo aí a troca da água mais quente, mais fria, e fazendo as flexões lá no dispositivo. Eu já parei a gravação, então foi uma gravação bem rápida. E aí agora, esse arquivo ele fica na memória do equipamento. Como a gente tem que fazer para buscar esse arquivo e converter ele num formato CSV? A gente primeiro tem que fechar essa janela. Quando a gente for fechar essa janela, vai dar uma janelinha de alerta aqui, gostaria de aceitar as configurações. A gente coloca aceitar, porque senão a gente perde as configurações dos canais que a gente fez. E já abre, então, essa gravação interna. Aqui, primeira coisa, a gente tem que gerenciar os arquivos, ou seja, pegar o arquivo que a gente acabou de gravar, tirar do computador e botar numa pasta.
Então, em configuração, em gerenciar arquivos, vai abrir essa pastinha do ADS 1800. A gente vai achar capacitação 2, que é o nome do arquivo que a gente deu. Capacitação 2. Cadê a capacitação 2? Capacitação 2, ok. Baixar arquivos selecionados. Aí vai para uma pasta, salva lá. Fechou. Tá nessa pasta capacitação aqui. Capacitação 2.rec, que é o arquivo de gravação. A gente tem que pegar esse arquivo .rec e transformar num arquivo CSV. Então, a gente vem aqui, eu fui muito rápido, converter arquivo .rec. Já vai buscar na pasta lá, capacitação 2.rec, abrir. E aqui a gente tem uma opção, ou converte para links, link LTX, que é essa própria extensão da Links, ou CSV, que a gente consegue abrir no Excel. Então aqui a gente converte, ok? Arquivo convertido com sucesso. O bom é vir na pasta e abrir esse capacitação 2, que é esse arquivo que a gente acabou de medir, com o Excel. Se a gente abrir com LibreOffice, tem que fazer alguma configuração adicional aqui para ele verificar a questão de vírgulas e ponto. Tá? Mas o bom mesmo é fazer direto no Excel, que ele abre certinho já a configuração das colunas e linhas. Eu vou abrir aqui mesmo desconfigurando. Então aqui abriu o capacitação 2, né? Tá tudo desconfigurado, mas por questões que teria que fazer um ajuste ali no LibreOffice. Aqui a gente tem os limites máximos e mínimos do Thermopar, do String Gauge, mas está desconfigurado. E é isso.